câncer ocupacional. O câncer é uma doença comum, mas quando ela é desencadeada, tá, ou adquirida em funções de algumas condições do trabalho, como, tá, o câncer, ele é causado por dois fatores endógenos, que são fatores internos, tá, o genético, a parte genética tem muito a ver com isso, e os fatores exógenos, que são os externos. E esses fatores estão os ocupacionais, como produtos químicos, radiações, tá, exposições a determinados agentes agressivos, agentes biológicos, podem vir a causar câncer. E a partir do momento que são causados por agentes desencadeados pelo ambiente de trabalho, esse câncer passa a ser o câncer ocupacional. Um grande exemplo disso é a exposição ao benzeno. A exposição ao benzeno vai trazer um tipo de câncer, tá? Que é um câncer de medula óssea, que nós chamamos de leucemia, tá? A leucemia mieloblástica, causada por exposição ao benzeno. Também existem câncer causados por hidrocarbonetos aromáticos, que podem, principalmente de cunho respiratório, certo? Então, esses cânceres são caracterizados como câncer ocupacional. PAI foi falado também, perda auditiva induzida pelo ruído. Ela também é de notificação compulsória, notificação obrigatória. Vamos lá. E transtornos mentais relacionados ao trabalho. Também é de notificação compulsória, de notificação obrigatória. Bom, de posse disso, tá certo? De posse disso, acabamos a primeira parte, né? Foi bem longa, né, a primeira parte, mas o restante vai ser mais rápido. Alimentação versus saúde do trabalhador e a imunização ao trabalhador, imunização ocupacional. Mas eu creio que deu para o aluno perceber que a saúde do trabalhador ela é bem diferente. Esse é o nosso principal objetivo, mostrar a diferença de saúde do trabalhador para segurança do trabalho. A alimentação tem a ver com acidente do trabalho, ou pode ter a ver com acidente do trabalho e doença do trabalho. Ela pode ter a ver. Algum tempo atrás, por volta de 1985, 1986, tá? O Brasil ainda estava entre os primeiros, se não for o primeiro, tá? Colocado ainda na questão de acidente do trabalho. E grandes desses acidentes ocorriam, tá? Eu disse 85 e 86, mas se você for descer na história, se você for adentrar na história, essa questão, essa dinâmica, ela vem desde 1970, por aí. 1970, com certeza, eu digo a você que éramos campeões, tá? O Brasil era tricampeão mundial e nós éramos campeões mundiais de acidente de trabalho. Então, grande parte desses acidentes, tá, que as ações em alimentação do trabalhador começaram a surgir daí, 1970, 75. Grande parte desses acidentes eram na construção civil. E pesquisas, tá, realizadas por autoridades da época chegaram à conclusão que grande parte desses acidentes na construção civil se dava em 7 da manhã, tá, até 11h30, meio-dia. E grande parte desses acidentes eram de queda de altura. Por que queda de altura? Então chegou-se a pesquisa que muita gente, tá, grande quantidade desses trabalhadores saíam de casa sem se alimentar direito, não tinham alimentação adequada e iam trabalhar em altura, iam trabalhar em edifício. Nessa época, a segurança não era tão assim exigida como se exigia hoje, tá? Se existia segurança do trabalho, existia ministério e tal, mas muita gente não usava cinto e tal, então tinha vertigens, tinha piripaco, como diz a história, tinham acidentes, caíam de alturas diferentes níveis e tinham vários acidentes e principalmente a queda de altura era o fator principal. Então chegou-se à conclusão que o fator pessoal de insegurança, ou seja, a má condição a má condição social, a questão de não ter uma alimentação adequada, estavam levando os índices de acidentes da construção civil lá para cima. Então começaram a surgir programas, entre eles nós podemos citar o PRONAM, tá, que é o Programa Nacional de Alimentação, e também o PAT, que é o Programa, tá, de Alimentação do Trabalhador.
até hoje se perpetuam esses programas que visam a melhoria da alimentação no trabalhador. A má alimentação, pessoal, traz vários fatores negativos, dentre eles a falta de produtividade. Então eu vou fazer um joguinho aqui, que a partir do momento, tá, você vai entender bem, a partir do momento que eu não me alimento bem, tá, porque tem gente que acha que se alimentar bem, questão da alimentação adequada, eu costumo sempre falar, é uma alimentação balanceada. Ela falou bem de proteínas, sais minerais. Então, se eu chegar, tá certo? Pegar um trabalhador, vou lá, em certas empresas, você vê o trabalhador, vê o prato lá, você, fulano, ele levanta a cabeça, tá? Para poder falar com você, o tamanho do prato desse tamanho. Isso quer dizer que esse trabalhador está se alimentando bem? Não. Tem muita gente, antigamente na construção civil, não sei se você já escutou falar, tá certo? Mas tem muita gente que come 40. Tá? Já estou falando de 40? Já estou falando de 40, Billy? Já estou falando de 40 na construção civil? Não, né? Que é aquela cuscuzada com charque misturado com salame, com não sei o quê. É bom, mas será que só o cuscuz com carne de charque vai alimentar? Tá certo? Não vai alimentar, de jeito nenhum. Então existe, eu costumo falar ao meu aluno, à minha aluna, que a alimentação adequada é a alimentação colorida, bem diversificada, tá certo? Verduras, frutas, legumes, um feijãozinho, pode ser preto ou marrom, ou o próprio macaça, bem variada. Ela tem que ser diversificada de vitaminas, de carboidratos, de sais minerais, para poder dar o sustentáculo necessário para esse trabalhador desenvolver suas atividades, porque nós sabemos que tanto a atividade física, porque muita gente pensa que só quem precisa de força, só quem precisa de energia são os trabalhadores que estão lá na estiva, cavando buraco, pegando, não. A pessoa que está no intelectual também consome, e se brincar, muitas vezes consome até mais do que um trabalhador braçal, porque tem gente que está lá o dia todo, só no trabalho intelectual. Tá certo? Quando você chega no final do dia, você está só o caco, né? Como diz a história, cansado, sem disposição para nada. Então, uma alimentação adequada também é interessante para esse tipo de trabalho intelectual. Tá certo? Então, só voltando para a gente concluir a questão da alimentação, uma alimentação adequada, ela vai impedir que o trabalhador tenha uma baixa de imunidade. Se ela impedir que o trabalhador tenha uma baixa de imunidade, está impedindo também, ou está pelo menos dificultando a instalação de certas doenças, inclusive até a doença ocupacional. O trabalhador tem exposição à poeira. Tá? Se ele está com um sistema imunológico baixo, a poeira vai adentrar com mais facilidade, vai se alojar com mais facilidade no seu pulmão e com certeza vai causar doenças mais facilmente. Um trabalhador mal alimentado, trabalhando numa rede de saúde, vai ter o ataque de vírus e de bactérias, e essa bactéria vai ter maior influência, tá? E vai ter mais facilidade de vencer o seu sistema imunológico, porque ele está em baixa, está com o sistema imunológico baixo. Então, a partir do momento que eu tenho uma má alimentação, eu vou ter uma baixa do meu sistema imunológico, eu vou ter também uma baixa de produtividade, com isso eu venho fadiga, estresse, tá? Insônia, outros problemas vinculados à falta de alimentação podem surgir no decorrer. Aí vem a questão da desnutrição, desinteresse, desestímulo, tá certo? Então a falta de alimentação, a má alimentação, ela causa sérios problemas. E o excesso de alimentação também causa problema, pessoal, no trabalho? Causa problema. Aí você pode estar dizendo aí do outro lado, né? Eu já vou lendo a sua pensamento. Esse professor não está bem adequado para falar de uma boa alimentação, né? O professor gordinho, rechonchudinho, mas por sermos profissionais de saúde, nós falamos, tá certo? Tem aquela questão, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não vou negar, uma coxinhazinha, um hambúrguerzinho é bom, né? Tal, mas nós temos que balancear, tá certo? A alimentação, principalmente no trabalho. Aí, professor, o que é que eu tenho a ver com o meu trabalhador comer ou não deixar de comer? Se ele não se alimentar bem, se não tiver um bom programa na empresa, ele vai para a área de trabalho e vai lhe dar trabalho. Porque vai se acidentar, tá certo? Pode desmaiar lá, um cara mal alimentado desmaiar. Aí, já pensou o cara desmaiar em altura, mal alimentado? É acidente na certa. Né? Então, só tem a ver a alimentação com acidente e com doença do trabalho. Tá certo? E o excesso também, eu dei um grande exemplo da polícia. O excesso de alimentação também faz problemas. A sedentariedade, o sedentarismo, perdão, ele também influencia muito na questão
da obesidade, né? Você tem hoje também a obesidade é a doença, a obesidade mórbida. Existe uma doença chamada obesidade mórbida, que a partir do momento que a obesidade perde o controle, ela vira uma obesidade patológica. Então, traz muitos problemas também ao trabalhador.